dia, bom dia. Então, assim, antes de eu começar a aula, eu vou conversar um pouquinho com vocês aí. Como é que foi aí de férias? Foi tranquilo? Todo mundo descansou? Ô, prof, aquela coisa, Dia, ficar em professor. casa. É mais um mês, né? Ô, prof, eu o ruim viajei, é eu que fui não da deu pra- sala pro meu quarto. várias vezes. Não, eu Falei viajei sim. várias vezes. Viajou na internet, foi no Museu de Londres, Não, né? não. Meu pai, ele se mudou. Antes Ah, ele morava no Tatuapé, aí ele foi pra Praia Grande. Aí eu fiquei lá uma certo. semana. Ah, legal. Eu também estive lá eu estive em Bertioga. Minha sobrinha mora lá, fui na casa dela. Não nessa sexta, né, que passou, né, que antecedeu aí o início das aulas, não, na outra, né, na passada. Consegui ir lá na casa dela. Aí fiquei uns 2 dias e depois vim embora. Não foi grande coisa, não, mas pelo menos para sair um pouquinho da rotina cotidiana aí. Mas foi legal. E o resto, pessoal? Mariana, tudo bem, Mariana? Ana Luísa, tudo bem? E aí, Arthur, tranquilo? E aí, professor? Oi, professor, tudo bem? Os Arthur, bom Bom dia, dia, professor. tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bernardo, tudo jóia aí, mano? E aí, Bianca, tudo bem? Você? Beleza. Brunão, tudo bem, Bruno? Tem dois, né? Dois, Bruno. Os dois na mesma sala. Estão bem aí, Bruno? E aí, Carol? Eu tô, Tem professor. O ruim é que quando eu falo assim, Carol, tem 30 Carol, aí fica aquela coisa, qual Carol? A Carolina e a Caroline, tem duas, né? Elisa, tá tudo bem, Elisa? Enzo, os que eu não falar, por favor, me perdoe, tá? A Giovana, deixa eu ver, Heitor. E aí, Catarine, tudo bem? Luana, o Lucas, Manuela é minha parceira. E aí, Marcelinha, tudo bem? Deixa eu ver se ela consegue boa. falar. De boa é legal. A Mariana tímida, a Mariana deu mando, quase não fala. Tudo bem, Mariana? A Raisla. Oi, professor. Oi, Raíssa, tudo bem? Não sei se dá para Tudo falar. assim. Tranquilo? Uhum. Sabrina. O quê? Oi, eu falei Sabrina. Sabrina, tudo bem? Tem dois usuários desconhecidos. Quem são esses usuários desconhecidos? Sofia Um é o acabou de Cadu. entrar. Um Oi? é o Cadu Um é o e Cadu. o Enzo Abruzini. Cadu e o Enzo. Ah, tá. Eu pensei que já fosse aquele. Eu pensei que já fosse aquele pato louco. Como é que é aqueles caras que invadem a reunião já? Falei, cara, 8 horas da manhã, esses caras não tem o que fazer. Fofão. Tô zoando. Então tá. Pior que tá faltando um monte de gente ainda. Não sei. Aqui, quando eu olho, tem 55 participantes. Tem mais, gente? Vocês que conseguem ver? Porque Teve você... uns 80. Aqui, aí já. 70. Aí tá lindo, hein? Aí tá bom. As Isabelas estão bem? A Isabela Palmeira, a Isabela Cataldo, Isabelle, a Isabel. Professor. Oi. E aí, Isabel, tudo bem? João. E aí, Cauã, beleza? A Luana é a das irmãs? Que tá aí? É a mais nova. É a mais. E a mais Não. baixa. Ah, mas. Cara, eu não consegui. Eu ainda não consegui decifrar, não. Qualquer dia desse elas vão fazer. é ruim. Oi? O áudio é ruim? Ah, não tem problema. Então, assim, daqui uns dias elas vão fazer prova, uma na sala da outra, eu não vou ver quem que é, porque eu não conheço ainda. A gente já Eu não sei, planejou né? isso. A gente já planejou. Ah, Todos são diferentes. se fizer na minha aula, eu vou acabar não sabendo quem que é, a Luna e a Luana, porque são iguais. E aí, Maria Júlia, tudo bem? Rafael. Tudo, professor. Oi, Rebeca. Tem duas, né? Tem a Martins e a Nunes. E aí, Sabrina? Eu acho que ela não consegue falar, mas tá bom. Sofia. Aí o Vitor Albano também. Então tá bom.
Gente, tá tudo tranquilo. Ó, primeiro vamos aos primeiros, as primeiras considerações aí. Já comecei a gravar a aula agora, tá? É o seguinte, até quarta-feira eu vou colocar uma avaliação diagnóstica lá no positivo para vocês. Eu mando avisando, tá bom? Vai ser 5 questões, só para a gente pegar o conteúdo 7 e o 8 da apostila anterior, só para ver se vocês relembram e tal. E também, essa nota eu já adiciono a terceira nota. Então, para a gente ter algo mais tranquilo aí para já rolar esse bimestre. Até porque esse bimestre vai ter algumas outras coisas para vocês. Eu acho que a professora... Eu não sei quem que é o coordenador da sala de vocês. Não sei se é o professor... Não sei. Tem 4 oitavos, como é que eu vou saber dos 4? Não dá para saber. Mas vocês vão ter um simpósio agora, né? Então, para não pesar muito, eu vou maneiro aí, esse bimestre eu prometo para vocês que eu vou mais nas trilhas aí, tá? Então, assim, pedir a vocês a colaboração, façam as trilhas do positivo, eu vou deixar disponível lá já, tá? Vamos fazer nas trilhas, porque eu vou fazer o esquema da nota de vocês a partir das trilhas, né? E aí também eu vejo com o professor coordenador de sala de vocês, como que foi o desempenho das turmas aí com relação ao simpósio, e eu também quero aproveitar essa nota também, tá bom? Então, para poder deixar um pouquinho mais tranquilo, pelo menos na minha disciplina de história com vocês, tá bom? Agora, de resto das aulas, aí a gente vai pegando aí. Outra coisa, né? Pessoal, peguem os materiais didáticos lá na escola, tá? Vão lá buscar a apostila. Eu sei que tá complicado, muitos não podem sair. Ontem eu estava conversando com uma mocinha, aí ela falou que a família dela teve o problema aí com a doença aí, né, com a Covid, e que não estava podendo ir lá na escola tal. Mas, pessoal, o quanto antes, passem lá na escola e retirem o material, tá? Vocês sabem que eu gosto de estar durante a aula fazendo isso com vocês. Se vocês não fazem na hora, depois também acabam deixando no esquecimento e é ruim, tá? Então, passem lá. Quem ainda não pegou o material, tem muita gente que não pegou ainda? Ou quase todo mundo já tem? Eu não peguei, professor. Eu ainda não peguei. Eu ia pegar ontem, só que aí acabou. Vou pegar hoje. Tá. Então, tentem, veja com os pais de vocês aí para pegar o quanto antes, tá? Porque geralmente durante a minha aula a gente vai resolvendo. Bom dia, filho. Durante a aula a gente vai resolvendo já as coisas da apostila, tá? E aí, quando termina praticamente o conteúdo, a gente praticamente já terminou também o conteúdo da apostila. Mas eu peço que vocês me mandem fotos, porque isso também é um tipo de avaliação. Durante a aula a gente está conversando, mas a gente também já está avaliando, ok? Vamos lá, então? Vamos iniciar a nossa aula? Professor, rapidinho. Estão A conseguindo ver o Isabela compartilhamento aí? Pois não, pode falar. A Isabela Entendi, Costa, do desculpa. 8º B, ela tentou os 2 links para entrar, mas por algum motivo não sai da tela inicial para ela. Ela não consegue Não entrar. sai. Fala pra ela. Ô, prof, O reinicial. A Letícia também, problema ela não tá comigo conseguindo porque entrar. eu entrei no primeiro link e eu tive que reiniciar uma vez a página. Pra conseguir. Aham. Então, é complicado, às vezes o Teams ele dá essas, né? Fala para ela fazer o seguinte, fala para ela ou reiniciar o celular, né? Fala para ela reiniciar o celular ou alguma coisa assim. Ó, eu vou pegar novamente, né, o link e vou mandar lá para ver se ela consegue. Tá bom, obrigada, professor. Fala para ela reiniciar, já mandei, tá? Fala para ela tentar reiniciar o computador ou o celular e para ela tentar entrar, tá bom? Mas aí eu fico no aguardo, beleza? Bom, vamos lá, sem mais delongas. Vocês estão vendo aí a tela que eu estava compartilhando? Vocês estão conseguindo ver? Saiu pra mim. Saiu a tela? Eu vou colocar novamente, tá? Vamos lá, aqui, cadê? Não, esse. Compartilhar a tela. Então, eu vou compartilhar essa tela. Se vocês virem... Estão vendo? Estão vendo aí? Pessoal? Sim, prof.
tempo, Beleza, professor. tá. Então, assim, por que a gente já começa com essa ideia, né? É até estranho, começa a aula falando crise no primeiro reinado. Será que foi crise? Na verdade, sim, né? Por exemplo, 1816, né? Napoleão Bonaparte está ganhando lá na batalha principal dele, né? Morre 72 mil pessoas, ele acaba sendo preso, né? A batalha de Waterloo, né? E aí, quando ele é preso na ilha de Elba, é lá que ele escreve, né, que o maior arrependimento dele é não ter conseguido pegar Dom João VI, porque o enganou, foi embora e tal, e não ter invadido logo e pego, né? Ficou demorando a sua entrada em Portugal e a família real conseguiu fugir para o Brasil, né? Então esse é um dos maiores arrependimentos dele. Quando acontece a batalha, a família real já fica toda empolvorosa aqui no Brasil, querendo voltar para lá. E aí, mas Dom João VI está deixando o barco rolar, né? E aí, o que acontece? Quando dá 1820, acontece a Revolução dos Portos, tá? Aí, se vocês quiserem, quem já tiver com a apostila, lá na página 3, nós temos lá, 1, Revolução dos Portos. Tá? Vocês estão com a apostila na mão? Tá todo mundo com a apostila na mão aí? Peoples? Tá. Calma aí que eu tô Então, abrindo assim, na página, professor. Eu ainda não peguei a Tá. apostila, professor. Tá, você comentou. Não, beleza. Eu vou até colocar aqui no chat, tá? Então, assim. Então, a primeira aí, ó. A chegada da família real portuguesa no Brasil, em 1808, acelerou o processo de independência do Brasil, concluído em 1822. Quer dizer, demorou 14 anos aí para o processo. Por quê? O João VI vai lá e eleva o status do Brasil, né? Lá no Facebook, ele tira o Brasil da condição de colônia para se tornar segundo ou vice-reino de Portugal. Só essa elevação já fez com que os egos, né, da burguesia local e de uma série de outros pretendentes a ascensões liberais no Brasil já ficassem todos empolvorosos aí, querendo que o Brasil se emancipasse completamente do jugo português. Porque a gente tem que partir do princípio assim, eu tenho um rei, né, mora na Europa, e que na verdade vivia na Europa, agora está aqui no Brasil, e que na verdade agora ele não manda mais à distância. Ele manda aqui. Então, o que acontece? Essa coisa... Oi? Pois não? Oi, pode falar. Então, agora tem um problema um pouco maior. Por quê? Com essa aproximação da família real, os problemas cotidianos também são mais proximais, né? Os impostos são mais proximais. O dinheiro arrecadado aqui na colônia, ele acaba sendo de que forma? Ele acaba sendo apenas, né, já diretamente para as mãos da coroa, né, para os cofres reais. E aí, com isso, né, quem ganhava um pouco mais, aí acaba não ganhando, tá? Então, aí nós temos um processo de uma linha do tempo, né? Se a gente colocar a linha do tempo, então tá assim. Então, esse período foi marcado por importantes acontecimentos, como citados a seguir. Relembre a ordem em que ocorreram e insira os números correspondentes nessa linha do tempo. Então, eu tenho lá o 1, Revolução Liberal dos Portos. Que ano aconteceu? 1820, tá? Pode colocar aí, tá? Aí eu tenho aí o dia do fico, 9 de janeiro, né? Então eu vou colocar 9 de janeiro de 1822, né? Já é a data que antecede a independência, tá? Janeiro, a independência foi em setembro do mesmo ano, tá? Elevação do Brasil a Reino de Português e Algarves, né? Então isso foi em 1815. 1816 foi a Batalha de Waterloo, certo? Revolução Pernambucana, lembra lá? Calma aí rapidinho, deixa eu te fazer uma pergunta. Na Revolução Liberal do Porto foi o quê? 1820? 1820. E depois o dia do fico, 9 de janeiro. 9 de janeiro de 1822, tá? Ah, tá bom, obrigado. Ok, sem problemas. Aí a terceira tá 1815, tá bom? Que é a elevação do Brasil a Reino de Portugal, tá?
E depois, no 4, Revolução Pernambucana, onde Pernambuco tenta se emancipar aí do Brasil, né? Aí, 1817, tá? E abertura dos portos brasileiros às nações amigas. Isso foi o primeiro ato do Dom João VI ao chegar no Brasil, né? Então, ele já teve que fazer algumas jogadas para poder elevar a condição mesmo de colônia aí do Brasil, tá? Então, 28 de janeiro de 1808, isso mesmo, tá? Então, se a gente olhar embaixo aí na nossa linha do tempo, como é que ficou isso aí? Quem fala para mim como é que ficou? Como é que ficou aí? Como é uma linha do tempo? Ela é de forma crescente, não é? Marcela? Quem respondeu isso? Isso. É de forma crescente, né? Como é que ficou aí, então? Ficou primeiro a abertura dos portos brasileiros às nações amigas. Isso é o 5, né? Só coloca o V aí, né? Em algarismo romano. Aí depois ficou... Depois ficou elevação do Brasil e Reino Unido de Portugal. Isso que seria o 3, né? Seria o 3 aí. Isso, muito bem. Seria o 3. Tá. Depois... Revolução Pernambucana. Isso, que é o 4, né? Ok. Depois... Dia do... Revolução Revolução Liberal. Isso, Revolução Liberal, 1. E por último, o 2. Isso, o dia do Fico. Muito bem. Ó, eu já disponibilizei aí no chat para vocês a ordem aí que está a nossa resposta, ok? Beleza? Beleza. Aí, e a segunda questão, ela está perguntando o seguinte, né? Então, ó, com a partida da família real em 1821, né, a política brasileira, ela fica de que forma? Né? Como é que fica a política brasileira? Quem responde aí? Dole uma, dole duas? Ficou a cargo do governador geral? Não, né? Jamais o Dom João VI deixaria na mão de Continuou governador sendo geral. comandada por Dom João VI, que permaneceu no Brasil? Não, ele foi embora, por causa da Revolução dos Portos. Ele foi embora em 1821. Revolução dos Portos. Revolução dos Portos. Eles aprovaram uma Constituição. Não sei quem está falando, é o Fernando? Sou eu, EAD, não é, Pro? Isso. Então, o que acontece? Eles aprovaram uma Constituição onde seria uma monarquia parlamentarista, não nos moldes lá da Inglaterra, né? Porque a Inglaterra já era cultural deles lá, essa coisa do parlamento, né? Desde lá do irmão no século XIV, de que o irmão do Ricardo Coração de Leão tomou lá o poder e ele fez uma ditadura, né? O rei João acabou fazendo a ditadura e os barões acabaram fazendo um ato. Se vocês assistirem o filme Robin Hood, tem bem eles mostrando o ato que todos os barões, né, os cônsules, os condes, eles assinam um documento onde eles querem dividir o poder. E a partir daí começa uma monarquia parlamentarista lá na Inglaterra, tá? Mas aí não foi nesses moldes, porém eles queriam que na Constituição pelo menos valesse o seguinte: liberdade e igualdade. Isso eles não abriam mão. Ideias iluministas aí, tá? Então, já faziam parte aí do cotidiano. Então, em 1821, eles voltam lá no Brasil, mas deixa a política brasileira, deixa alguém no lugar, não deixa? Continua sendo comandado por Dom João VI, que permaneceu no Brasil? Não, é pelo filho dele. Não, é pelo filho dele. Ficou Mais velho. a cargo, né, a regência do Dom Pedro, né, o primeiro, tá? Filho mais velho de Dom João VI. É essa questão. Questão D aí, tá? Podem assinalar, essa é a questão correta. Muito bem. Então, continuando a nossa aula, cadê o nosso compartilhamento aqui? Sumiu? Achar ele aqui. Cadê o compartilhamento de tela? Para mim ainda está compartilhando, professor. Para mim também.
Não, é que eu voltei a tela aqui para poder falar, para poder mostrar para vocês a. Como é Pro, que fala? tem que Oi, copiar isso? não entendi, desculpa. Tem que copiar isso? Copiar o quê? O que está na tela? Não, eu É. mando lá no positivo, não. Isso aí é só para a gente acompanhar a aula, porque assim, eu sempre coloco os PowerPoints para a gente poder ir acompanhando a aula, né? Não quero parar, eu Professor, quero depois você vai voltar. disponibilizar esses slides, né? No repositivo 1, no Class 1, né? Vou sim, pode deixar. Vou sim, claro que eu vou. Aham, vou sim. Muito bem. Então, Professor, agora os estão vendo slides aí? saíram. Voltou Agora entrou de agora? novo. Voltou? Ok. Vamos Voltou. lá. Beleza. Então, primeira coisa, o grande problema do Brasil, o Brasil foi lá, proclamou a independência, ok, beleza, está lá proclamada a independência. Aqui no Brasil tinha muitos adeptos da monarquia que queriam que continuasse, né, à mercê de Portugal, porque ganhavam com isso, e outros falavam assim, não, eu não quero isso para minha vida, não, eu quero que, na verdade, o Brasil continue sob o jugo português, que eu ganho muito mais com isso. E aí instaurou uma crise. Os primeiros problemas, eu coloquei no formato de pergunta aí para a gente pensar, né? O que era necessário para o Brasil, para que o Brasil, após a independência, fosse reconhecido como uma nação livre e soberana? O que era necessário, gente? Então, o Brasil foi lá e independência ou morte, margem do Ipiranga, toda aquela simbologia, que não foi dessa forma, claro, mas a gente conversou um pouquinho sobre isso, mas não foi dessa forma. Porém, há uma simbologia, né? Que o quadro, aquela coisa, o quadro Pedro Américo e tal, toda aquela coisa do hino nacional e tal, para criar um mito, né? Não sei se vocês lembram lá da fundação de Roma, lembram lá dos mitos gregos. Então, sempre tem algo mítico para elevar o espírito nacionalista, o espírito cívico, né, das pessoas, tá? Então, o que acontece? O que era necessário, né, após a independência, para o reconhecimento do Brasil como uma nação livre e soberana? Quem me responde? Eu posso tentar, professor? Pode, claro que pode. Claro que Que pode. eles se desvinculassem do governo antigo? Uhum. Um dos pontos principais. E aí embaixo aí já tem resposta, né? Seria necessário que o mundo reconhecesse a nova política brasileira. Para reconhecer uma nova política brasileira, precisava de ações. Quais seriam as ações? Né? Então, por exemplo, primeiro, o Brasil já começou a perder território, perdeu lá a República Cisplatina, né? Onde se tornou independente e hoje é o atual Uruguai, né? Então aquilo fazia parte do Brasil e agora é um país independente. Ok, né? Então o Brasil precisava de duas coisas. O Brasil era rico, né? Era não, ainda é rico, né? Era rico em produtos. Então o que o Brasil precisava fazer? Comercializar livremente, sem interferência do João VI, né? Nós já sabemos que o Brasil tem uma situação de liberdade, entre aspas, apesar de ser a mesma família. Então, tem lá o rei de Portugal e agora tem o imperador aqui no Brasil, que é o Dom Pedro I. Apesar disso, ainda há uma interferência externa de Portugal aqui nas políticas brasileiras. E a grande parte dos países querem ser parceiros do Brasil, eles querem o quê? Que o Brasil tenha uma política livre e ele atue de forma independente do que o Dom João VI colocava lá como certo. Então, para isso, em 1824, o que aconteceu? Foi elaborada uma Constituição, né? Mostrando que, na verdade, o Brasil era livre, tá? Então, pelas regras, quem deveria reconhecer oficialmente a nossa independência política antes dos demais países? Quem que deveria reconhecer? O próprio país? O próprio Portugal, né? O próprio Portugal, não, Portugal, porque assim, a metrópole, que nós ainda tínhamos aquele vínculo, ou seja, todo mundo que olhava no mundo da Inglaterra, coitado do Brasil, Brasil ainda é vassalo de Portugal, sacaram? Então, a primeira coisa que nós tinha que acontecer é nós sairmos completamente do jugo português, ok? Sim. Beleza? Professor? Tá. Oi. Pode falar. E mesmo depois da independência, o Brasil
tinha um vínculo com Portugal, mas para os europeus, o Brasil, naquela época, mesmo depois da independência, não era o Brasil. Era apenas Não, é o vassalo português, né? É assim, o que o papai mandar, o filhinho vai obedecer, mais ou menos assim. E na verdade, o Dom Pedro I, eu acho que ele foi um cara muito, do ponto de vista histórico, é claro que ele manteve a monarquia, aquela coisa, mas eu acho que ele foi muito corajoso nos atos que ele acabou fazendo aqui, porque aqui no Brasil tinha vários adeptos da política joanina, né? Do Dom João VI. Vários adeptos, porque enchia os bolsos com ouro das minas e uma série de coisas. Então, os caras não queriam perder essas regalias, né? Então, algumas regalias que alguns ascendentes burgueses e até membros de nobreza ou familiares de nobres portugueses ganhavam aqui no Brasil, o Dom Pedro ele acabou dando uma segurada e colocou, por exemplo, eu tenho minhas pessoas de confiança. Eu saio e meu filho fica. Automaticamente, o que ele vai fazer? Ele vai colocar as pessoas dele de confiança, né? Então, esse era o medo. Mexer com aquela nata, né? Mexer com aquela casta, né? Seria aquela parte burguesa ou aquela parte dos endinheirados. Então, na verdade, eles tinham medo disso, né? Tá? Quem foi o primeiro país a reconhecer a nossa independência baseado em quê? Primeiro foi os Estados Unidos, né? Por conta de reconhecer a partir da doutrina Monroe. Mas aí eu pergunto a vocês, por que vocês acham que os Estados Unidos, eu vou falar da doutrina Monroe um pouquinho para vocês, mas antes de falar da doutrina Monroe, eu quero perguntar para vocês, por que vocês acham que os Estados Unidos foram o primeiro a reconhecer o Brasil? Porque o Brasil estava com uma... Pode falar. Eles estavam com uma... Porque foram colonizados. Colonizados pelos europeus. Pelos ingleses. Não, até. Foi. Por causa da relação comercial com a Inglaterra? Na verdade, assim, por causa do comércio com o próprio Brasil. Pode falar. Porque o presidente defendia a não intervenção dos países europeus na Exatamente, ó. Doutrina Monroe, olha lá, ó, os preceitos da doutrina Monroe. É um preceito, Cadu, você que vai gostar dessa fita agora. Ó, os preceitos da doutrina Monroe é os mesmos preceitos da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. A Alemanha para os alemães. E aqui ele fala da América para os americanos. Mas vamos resgatar um pouquinho essa ideia aí, Cadu. Vamos falar um pouquinho dessa ideia aqui. América para os americanos. Isabela, o que te soa América para os americanos? América para os americanos? Isso. Não entendi, Cadu. Fala de novo. Que os Estados Unidos querem se isolar do resto do mundo? Isso não deixa entrar. Não. Até é base da doutrina Monroe, né? Qualquer país, na verdade, isso ainda vai ficar um pouco maior lá na Primeira Guerra Mundial, quando eles criam o Big Stick lá, que vão fazer o Canal do Panamá e tudo mais. Aí o Big Stick é a política do grande porrete. Eles dizem assim, qualquer país europeu que tentar intervir nas políticas americanas serão tirados à base do grande porrete, né? Ou à base do cacete. Ou seja, vai ter briga. Mas vamos pensar de novo agora nessa ideia de América para os americanos. Isabela, fala para mim, o que você acha? América para os americanos. Pessoal? Que eles deveriam continuar comercializando apenas com a América? América seria só para quem é do continente americano. Isso é um princípio. Mas vamos pensar um pouquinho na etimologia da palavra. Oi? Mas a América, quando fala América, é nascido nos Estados Unidos
Pronto, agora você desvendou aí o ovo de Colombo. Presta atenção, por que você acha que quando você vai falar assim, professor, chegou aqui no Brasil, vamos supor que você tem algum conhecido lá, chegou um americano aqui na minha casa, ele veio aí visitar, né? Aí eu falo assim, mas americano? Porque assim, nós... vejam só como que é essa questão da palavra, o poder que tem a palavra. Eles se intitulam americanos. Se eles são americanos, eu sou o quê? Americanos, só que eles são os americanos e você... É que, na verdade, eles vestiram a camisa, né? Na Primeira Guerra Mundial, vocês vão ver, quando eles criam lá o Capitão América, né, que seria o grande cara que combate aí os governos totalitaristas e tudo mais, quando ele cria essa ideia, eles incorporam a ideia, né, e a partir da doutrina Monroe, eles já vão incorporando essa ideia de que eles são a América, eles são o centro da América, sacaram? Na verdade, eles que mandam na América. E aí, veja, olha como essa carência, essa identidade criada pelos Estados Unidos, ela foi tão forte que o Brasil, ele precisou primeiro do reconhecimento dos Estados Unidos para depois ser o resto do mundo. Para vocês terem uma ideia do que eu estou dizendo, como é forte a ideia de América para os americanos. Essa palavra, ela tomou, assim, proporções muito grandes. E aí, acabou que até hoje, né, aí a gente fala meio que incondicionalmente. Os americanos lá são folgados pra caramba. A gente fala algumas coisas nesse sentido, mas veja, quando você fala o americano, você está reforçando que, na verdade, eles são. E, na verdade, a frase aí, América para os americanos, é como se eles fossem o próprio umbigo da América. Eles são o centro da América. Tá claro? Então, América para os americanos. Mas não para os americanos brasileiros, mas não para os americanos argentinos, mas não para os americanos chilenos. Não. América para os americanos, América para os estadunidenses. Então, qualquer tipo de política que se estabelecer aqui dentro da América tem que ir diretamente aos encontros dos anseios dos norte-americanos, tá? Ok? Por que os Estados Unidos que tem que ser o umbigo, assim, no centro da América? Então, a formação deles, né? Quem que falou? Desculpa, o Henry. Porque, na verdade, a formação, né? Veja, o Brasil, ele foi colonizado pelos portugueses, ok. Aqui era uma colônia de quê? De exploração, não era? Sim. Lá é uma colônia de povoamento, eles foram para morar, eles não foram lá para extrair tudo que tinha lá, eles foram lá para construir um novo lar. Lembra lá o Destino Manifesto que eu falei para vocês? Dentro do Mayflowers, atravessaram o mar, achando que era o deserto, né? O deserto lá, o grande deserto Saara, né? Como se tivessem saíram do Egito, caminharam 40 anos pelo deserto, então tem toda uma mística por trás da ideia de construção de nação americana, saca? Então, os caras, eu sempre falo nas minhas aulas, eu acho que eu já devo ter falado para vocês, eu sou fascinado pela construção identitária da nação americana, até eu ia falando americana, da nação estadunidense. Os caras são demais, gente. A ideia, sabe, da construção, da mítica. Eles criaram um mito dentro de um barco, gente. Né? O Mayflowers, na verdade, sabe assim, é como se fosse uma nave espacial, é algo mítico, é algo de outro planeta, sabe? Os pais peregrinos que foram os primeiros a chegar, eles são lembrados no dia de ação de graça, gente. Olha como que a mística, ela conseguiu se manter, sacou? Então, toda aí, por exemplo, qual que é o mito da formação do Brasil? Existe algum mito da formação do Brasil? Alguém conhece? Bêbado num barco. Então, uma corrente de vento, os caras estavam indo para as Índias, uma corrente marítima trouxe eles atracaram no lugar que batizaram de Porto Seguro, porque era seguro estar ali. Sacaram? Então, assim, o Brasil não tem uma mística como eles. Imagina assim, olha como os caras são poderosos. Os caras cortaram um país ao meio, gente.
Tem noção do que é isso? Cortar um país ao meio. Canal do Panamá, o cara cortou o país, Panamá, cortou o meio, sabe para quê? Para unir o norte, o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico. Tem noção do que é isso, gente? Então, por isso que o Brasil precisava tanto do reconhecimento desses caras, tá? Voltando aqui, senão a gente vai ficar falando dos Estados Unidos, a gente vai embora e tá, vai o dia inteiro. Então, qual é o interesse dos Estados Unidos nesse reconhecimento, né? Os Estados Unidos visavam os mercados brasileiros, somente de cana-de-açúcar e café, né? Um dos maiores consumidores de café brasileiro é exatamente os Estados Unidos. E o Brasil vai ter um grande problema quando chegar um pouco lá adiante, lá na Primeira Guerra Mundial. O Brasil vai ter um grande problema aí com relação à questão do café. Depois vocês vão ver em outros momentos aí, tá? Qual a situação da Inglaterra frente à atitude dos Estados Unidos, né? A Inglaterra temendo perder o mercado dos Estados Unidos, né? E não podendo reconhecer nossa independência. Oi? Professor. Pode falar. Mas assim, a Inglaterra não estava triste, assim, né? Porque quando eles perderam o mercado dos Estados Unidos, coincidiu com o momento que a França quebrou, que é Sim. o rival da época. Sim, mas assim... Então, mas a Inglaterra, ela já tinha aquela coisa da parceria lá com Portugal por ter trazido a família portuguesa. Agora, se os Estados Unidos saem na frente, que os Estados Unidos também agora começou a rivalizar com a Inglaterra, era colônia, não é mais, né? E aí agora começou meio que rivalizar. Por quê? Porque aqui tem novos produtos e muitos mercados querendo, né? Por exemplo, a França, para bater de frente com a Inglaterra, foi o primeiro a reconhecer os Estados Unidos como país independente. E aí, era interessante que os Estados Unidos reconhecessem o Brasil como país independente, porque a partir desse momento, o Brasil ia comercializar direto com eles, sem interferência de Portugal. Entendeu? E a Inglaterra falou assim, não, peraí, eu não posso perder esse mercado, eu já perdi o mercado estadunidense. Se eu perder o mercado Brasil lá, porque, lembra lá, na abertura dos portos, a Inglaterra ela pagava menos impostos do que os próprios portugueses. Eles pagavam 9%, os portugueses pagavam 12% de impostos para usar os nossos portos aqui. Então, a Inglaterra falou, não posso perder isso. Se eu não reconhecer eles logo, né, o que vai acontecer? A Inglaterra, os Estados Unidos que vão acabar tendo alguns tipos de benefícios na hora de fazer negócio com eles, tá? Então, a Inglaterra tem medo de perder o mercado brasileiro para os Estados Unidos e não podendo reconhecer a nossa independência antes que a metrópole fizesse, que Portugal fizesse, passou a pressionar Portugal para aceitar. Então, a Inglaterra começou a falar assim, se vocês não aceitarem, eu vou acabar aceitando, porque eu não posso perder o mercado lá, tá? E aí, em 1825, Portugal finalmente reconheceu a independência do Brasil. Mas o que Portugal exigiu em trocas? Quem lembra? Quem sabe? Aí embaixo está a resposta, tá? Então, Portugal tinha uma dívida alta lá com a Inglaterra, né? Que era 2 milhões de libras esterlinas, né? E aí, o que aconteceu? O Dom João VI falou assim, tudo bem, você quer reconhecer a independência? Pode reconhecer, não tem problema não. Só que para que Portugal largue o osso aí, você vai ter que ficar com essa dívida. E aí, o que aconteceu? O Brasil ficou com essa dívida. Aí a dívida externa do Brasil começa aí, viu, gente? Viu, peoples? A dívida externa do Brasil, né? Ela começa aí com esses 2 milhões de libras. Ela vai aumentar exponencialmente aí a partir das primeiras guerras aí que o Brasil vai ter aí, contra Paraguai, contra outros países aí, tá? Ou contra outros guerras internas, principalmente também. Aí começa a Inglaterra fazer empréstimos aí para a coroa brasileira, que no caso é com o Dom Pedro I e depois com o Dom Pedro II, tá? E aí, a Inglaterra reconheceu a independência do Brasil, o que exigiu em troca, né? A renovação do Tratado de 1810, né? O privilégio lá de 15%, queria continuar, tá? Exigiu o compromisso do Brasil acabar com o tráfico negreiro. Grande problema para o Brasil, porque um dos pilares
pilares da política brasileira era exatamente a escravidão. E aí eu tenho um problema muito sério, viu, Isabela? Eu tenho um problema muito sério, porque o mercado de escravidão, né, do tráfico de escravos aí, oriundos da África, era algo assim muito... Como é que... Oi? Você pode subir um pouco a imagem, só para um negócio ali que eu acho que... Subir um pouquinho, tá? Aqui? Aqui tá bom? Tá. Ah, tá. Não, pode descer. Tá. O mercado de tráfico negreiro, tráfico de escravos, era algo assim muito lucrativo. Então, quando a Inglaterra vai lá e coloca essa pressão, é claro que, na verdade, o final... Né? Oi? Pode falar. Uma pergunta bem boba agora, mas... Assim, pode fazer. Se você já sabe mais ou menos quanto, né, o Brasil deu para Portugal lá, que foi 2 milhões e tal... Você falou que escravo era algo muito lucrativo. Lucrativo. E vocês sabem em torno de quantos caras vendiam escravo, professor? Quanto? Meu, é que na verdade... Assim, já, tipo, tem isso na história, já que tem, tipo, os caras deu 2 milhões, já que chegou o assunto de preço, acho que, sei lá, fala também sobre o preço de um escravo. É porque assim, ó, o preço de um escravo, ele variava, né? Ele variava... a questão dos dentes, a questão da estrutura, né, física do escravo, né? Então tinha toda uma questão aí. Se o escravo fosse tipo um magrinho, aí era mais barato? Mais barato, né? Então assim, eu não consigo te mensurar em moeda, mas era um mercado muito lucrativo. Quando eu falo lucrativo, vamos pensar aqui, quem que perguntou? Quem perguntou? Enzo Meloni. Oi? O Enzo. Ó, Enzo. É que eu não conhecia. Ó, Enzo. Era um mercado lucrativo porque assim, ó. Você imagina assim, ó. Eu vou lá na Cidade do Cabo, por exemplo, ou eu vou na Nova Guiné, ou eu desço lá na África do Sul, nesses lugares aí onde tinha mercados de escravos, né? Eu chego lá, os caras capturaram esses caras de lá de um outro povoado, lá entrou em guerra, o povoado trouxe esses caras. Como tem muito lá no mercado de escravo, e eles não podem ficar alimentando, eu estou falando lá na África, tá? Não pode ficar alimentando lá por muito tempo, porque isso também é algo que gera custo, eles vendem rápido, né? E aí o que acontece? No mercado de escravo também tem os leilões de escravos. Então depende de quanto você pagava lá, né? Então depende... leiloava lá também. Dependendo de quanto você pagasse lá, né? Às vezes eles vendiam em lotes, né? Tem uma tribo inteira. Tem tantos assim. Aí aqui no Brasil, principalmente aqui no Brasil, eles preferiam comprar assim, ó. Por exemplo, eu compro 10 da Nigéria, eu compro 10 da Nova Guiné, eu compro 10 da Serra Leoa. Por quê? Como os dialetos são diferentes lá na África, eles não falam as mesmas línguas, ficava mais difícil deles praticarem motins, né? Porque eles não conseguiam se comunicar, então até que eles conseguissem aprender a língua e tudo mais, demorava. Então, com isso, eles pegavam e os motins eram mais difíceis. E aqui no Brasil era feita a mesma coisa. Então, o dono de escravo ia lá comprar 10 escravos. Ele comprava de 10 regiões diferentes, até para que essas pessoas também não conseguissem se comunicar também e não conseguissem fazer algum tipo de motim contra o senhor também, né? E era um mercado que girava muito fácil, né? Realmente algo lucrativo na época. Algo super lucrativo. Eu não entendi. Fala de novo, por favor. É um mercado que girava muito fácil. Muito fácil, porque, ó, veja só. A morte dos escravos era constante, né? Pela precária. A vida útil de um escravo era mais ou menos... quando eu falar de vida útil, parece até algo cruel da minha parte, né? Mas eu estou falando assim como historiador, tá, gente? Que assim, a gente coloca assim, fica parecendo que você não é humano quando fala isso. Mas a vida de trabalho, a vida útil de um escravo era mais ou menos uns 10 anos de idade, 8, 10 anos de idade, até os 30 anos. E quando ele chegava aos 30 anos, ele chegava em estado deplorável. Por quê? Ele trabalhava cerca de 14 a 15 horas por dia. Mas um serviço que não era um serviço simples. Ele ficava embaixo de sol, tá? Ficava embaixo de sol. Levantava 4 horas da manhã e ia dormir às 18 horas. Comia lá.
Mas, ó, deixa eu perguntar, se era de 10 a 30 anos, mais ou menos, que era um estado útil, né? Era um... que o Na cara já verdade, dava eles pra chegavam... trabalhar. Tinha as crianças, assim, tipo, 10, 11 anos já Já estava na era lavoura. vendida. Já Não, porque assim, chegava a ó, ser vendida também, isso, as crianças também vinham para cá. As crianças também vinham para cá. E essa criança ia crescer já sobre o jugo da escravidão. E os que nasciam lá também já nasciam como escravos também. Teve muitos escravos aqui no Brasil que jamais saiu da sua propriedade. Jamais. Ele só convivia dali, da senzala para o canavial, do canavial para a senzala. Só isso. Né? Não conheceram outro mundo que não aquele mundo ali da própria fazenda, tá? Então, assim... Oi. Pode falar. Não, pode terminar. Tipo. Eu não sei se eu falei para vocês, mas eu tive, não sei se foi o prazer ou o desprazer de visitar uma senzala. Gente, eu falei isso para vocês? Você falou Acho que eu falei, na escola ano passado. Acho que eu falei, acho que eu falei, Você mostrou foto pra gente, professor. Os 8º anos eu falei também, não falei? Para vocês? Falou também, não lembro. Falei, né? Passado, sim, eu lembro que eu falei no ano passado, nos 8º, ou no 7º, que era o 7º D. Eu não lembro se eu falei nos outros 7º. Mas eu tive a experiência de visitar. Gente, não é algo gostoso de você sentir na pele, não, sabe? É um lugar assim que te causa uma sensação muito ruim, tá? É pequeno. Então, por exemplo, geralmente as pessoas... Os africanos, eles não são baixos, né? São altos, né? E a senzala, ela não mede mais de 50 centímetros de altura. Você já entra já abaixado. E aí eu entrei em uma que, na verdade, tinha uma espécie de um cercadinho no canto. Para que cercado ali no canto? Era para quando a mulher ganhava o bebê, ela ficava naquele cercado ali. É estranho, né, gente? Umas coisas assim muito cruéis. Eles eram tratados que nem animais, né, professor? Completamente, tá? Beleza, então vamos continuar lá. Então, a renovação do tratado, né? A Inglaterra exigiu do Brasil o compromisso de acabar com o tráfico negreiro. Então, o tráfico negreiro era uma negociação. Por quê? Na verdade, um dos pilares da monarquia era exatamente a escravidão, tá? Então, os cafeicultores, né, os grandes latifundiários do Brasil, eles falaram, a gente já apoiou você no processo de independência. Agora, chegar ao ponto da gente perder a parte da escravidão aí fica difícil, né? Tá? Então, acabou tendo uma negociação aí entre Brasil e Inglaterra. O Brasil se comprometeu a tentar diminuir, né, o tráfico negreiro ou fazer vistas grossas. A Inglaterra também ia ter que fazer, né? Mas eles queriam acabar, tá? Então, a Inglaterra emprestou dinheiro ao Brasil, tá? O Brasil indenizou Portugal, que na verdade o Brasil foi lá e pagou, tá? Parte do dinheiro pagou a dívida, né? A grande beneficiária foi a Inglaterra, que se tornou o Brasil um país devedor, e aí tem a origem da nossa dívida externa. Essa dívida externa, e eu não estou aqui, não quero fazer política partidária, né? Aqui a gente só está conversando, tá, gente? Quem pagou essa dívida externa foi lá no governo anterior, tá? Não com a presidenta, mas com o antigo presidente. Não quero nem falar o nome, tá? Para a gente não entrar em detalhes. Mas foi ele que conseguiu sanar a dívida externa do Brasil. Nós temos uma dívida interna hoje no Brasil, né? Essa dívida interna são dos gastos públicos mesmo, aí, principalmente com corrupção, pagamento de servidores, etc. Pode falar. Eu tô tirando foto, né? E em cima de Europa tinha alguma coisa escrita? Eu não vi. Não entendi, desculpa, fala de novo. Eu tô tirando foto, né? Porque pra ter depois aqui no celular. Certo. E em cima de Europa tem alguma coisa? Porque eu virei aqui e eu perdi esse. Tá. Não, tem aqui tipo um mapinha aqui, ó, da negociação aqui, mas eu vou mandar tudo isso para vocês lá no Positivo, tá? Então, é só você, dessa negociação aqui entre Brasil e Inglaterra, com a indenização paga por Brasil para Portugal, o que gerou aqui para o Brasil foi o transtorno de país devedor e dando a origem da dívida externa, e eu acabei comentando aí que a dívida externa ela foi sanada aí no governo anterior aí, tá? Então, a Europa tardaram a reconhecer a nossa independência devido à aliança, a ação da Santa Aliança. Qual é essa ação da Aliança? Quem sabe me falar?
Hã? Beleza. A Santa Aliança aí é uma aliança aí da Igreja Católica que combatia os movimentos de independência colonial, né? Então, na verdade, a Igreja não queria perder as colônias aí americanas aí dos países europeus. Por quê? Porque, na verdade, tinha um vínculo lá com eles, tá? A América Latina tardaram a reconhecer devido ao quê? Né? Ao fato do Brasil ser visto com desconfiança, né? Por ser o único país monárquico. Os outros países latino-americanos acabaram criando lá os estados lá com os seus presidentes, né? Eu falei para vocês lá do Bolívar, que foi o primeiro presidente lá da Bolívia, lá em Venezuela, né? Deixa no seu lugar um cara chamado Santander, que era o vice-presidente, que se tornou presidente depois, tá? Porque ainda tinha aquela mítica de que Bolívar ele era um comandante, né? Um general e não um presidente, tá? Então, para afastar essa ideia de exército aí. Bom? Oi? Pode falar. Como você já tinha falado para o Meloni, o preço dos escravos, eles se baseavam no porte do escravo, né? Isso. E além do porte do escravo, ele também se baseava na idade e nas habilidades Na idade, nas habilidades eu não vou dizer, porque assim, a grande maioria deles lá na África eram já agricultores, artesãos, né? Não eram guerreiros, né? Eles viviam lá nas tribos, lá fazendo determinadas coisas, eles eram fortes. E tinha uma outra demanda que eu esqueci de falar com o Meloni. É o seguinte, quando a travessia era muito difícil, né? Ou quando a fiscalização da coroa inglesa era muito severa e que havia escassez de escravos para vender aqui nos mercados de escravos brasileiros, o que acontecia? Aí o preço do escravo ia lá em cima. Aí ficava caro. Tá? Por exemplo, ó, tem um cara chamado Barão de Mauá. Barão de Mauá, ai meu Deus. Tem um cara chamado Barão de Bananal. Ele não era barão. Na verdade, ele tinha o título porque 5% do dinheiro da moeda corrente do Brasil era desse cara. Ele era um cara extremamente rico. Você imagina? 5% do dinheiro que corria dentro do Estado brasileiro, e quando a gente está falando do país brasileiro, era do Barão de Bananal. Então, é uma cidade chamada Bananal, que fica no extremo leste de São Paulo. Você entra no Rio de Janeiro e depois você sai, e essa cidade é as margens da Dutra ali, tá? Depois de Cruzeiro, depois de Aparecida. Oi? É como se hoje em dia fosse 5% do PIB brasileiro? Mais ou menos, do produto interno bruto. Isso mesmo, você falou tudo certinho, isso mesmo. Então, o Barão de Bananal era rico demais. Então, ele era barão em mérito, sabe aquele... Mas ele sabe que ele não ganhou o título de barão aqui no Brasil? Porque, na verdade, ele foi pego traficando escravos. Então, esse era uma das coisas. Então, assim, o governo brasileiro sabia que havia o tráfico negreiro, fazia vistas grossas, só que você não podia ser pego fazendo, sacaram? Tá? Então, voltando aqui. Beleza. Além desse fato, o imperador era herdeiro de Portugal. Então, ele não era alguém nativo. Ele não era alguém nativo aqui do Estado brasileiro, né? Ele era um português, então era visto com essa certa desconfiança aí, tá? E a pretensão de manter a posse da Cisplatina por uma colônia espanhola. Então, os países que eram de origem espanhola viam, né? Ou seja, os crioulos lá, eles viam de alguma forma com um certo receio, achando que o Brasil ia tentar avançar sobre os domínios lá dos crioulos, tá? Conclusão. Oi? Conclusão. Pode falar. A gente já passou pelaquela parte da América do Norte que só me veio na cabeça agora. Aí eu não queria interromper o senhor, mas é que se eu não falar, né? Eu vou ficar com isso aqui na cabeça. Fala, pode falar. Na parte eles só pensam em si mesmo, isso é igual você falou
no Capitão América. Ele meio que foi criado para combater os nazistas e salvar a América. Só salvou os Estados Unidos. É isso mesmo, é isso mesmo. E com isso eu tô levando a minha marca, né? Então assim, ó, veja, o super-herói ele atinge vários públicos, não atinge. Quem tá falando? É a Raisla? Quem falou? Giovana Franco, eu sou do 8º B. Ah, perdão. Então, ó, Giovana, olha que interessante. Quando eu crio um herói mítico, na verdade, o Capitão América é um herói mítico, né? Assim, quando eu crio lá a estrelinha, que a estrela é a parte da bandeira deles, aquela coisa toda, né? O escudo com as cores lá, o branco, o vermelho e o azul, eu crio lá eu crio todo o ideário de um personagem que representa o próprio Estados Unidos em outros lugares. Né? Um personagem que era para representar a América inteira, representou só os Estados Unidos. Exatamente. Né? Então, quando eu falo Capitão América, eu tô falando Estados Unidos, eu não tô falando Capitão da América toda, eu tô falando a representatividade do próprio Estados Unidos. Então, os Estados Unidos está lá, né, combatendo os governos totalitários, ou seja, o fascismo, o nazismo, né, o franquismo. Então, quem está combatendo é os Estados Unidos. Né? Sim. Então, é muito legal esse ideário do Capitão América, muito bacana. Os caras tiveram uma sacada louca, porque eu atingo vários públicos. O Capitão América é amado pelas crianças, ou não? É mesmo. Então, veja, eu já crio uma geração idolatrando os Estados Unidos. Sim. Falando assim, não, meu país é meu herói. Saca? Por isso que todo mundo tem esse conceito, né? Que a América é os Estados Unidos. Então veja, olha que legal. Se você vê nos filmes o tipo de amor que eles têm, os Estados Unidos. Nos Estados Unidos não é proibido queimar bandeira. Aqui no Brasil na Constituição é proibido queimar bandeira. Nos Estados Unidos não é proibido queimar bandeira. Você vê os caras queimando bandeira dos Estados Unidos? Não. Ô, louco, eles levantam um mastro na frente da casa. E aí levanta o mastro e ainda coloca a mão no peito na hora de cantar a música lá dos Estados Unidos. Os caras têm maior orgulho. Tem muito orgulho. E quando acontece um desastre natural, em cima dessas coisas, eles também sempre colocam uma bandeira dos Estados Unidos para mostrar que vão vencer aquilo. Eu tive uma professora, o Enzo que falou, eu tive uma professora de história, né? E ela acabou dando história da América pra gente. E ela falou uma coisa que vocês podem prestar atenção. Agora até que Hollywood está mais maneiro por conta dos streams, né? Então não está dando tanta grana para os grandes filmes. Mas mesmo assim, vira e mexe, surgem uns filmes aí, né? Que acabam despertando. De 4 em 4 anos, os Estados Unidos vão lá de 4 em 4 anos, os Estados Unidos vai e cria um filme novo. Então, por exemplo, pode olhar lá. Tem um filme chamado Patriota. Assistam, vale muito a pena. É desse período histórico, tá? É maravilhoso, na independência dos Estados Unidos. Um Dia Depois de Amanhã. Aí tem o outro lá, como é que é? Tem vários filmes. De 4 em 4 anos lançam um grande filme mostrando como que os Estados Unidos é grande. Tá? Eles não deixavam passar isso. Agora, como eu estou falando para vocês, por conta dos streams aí ficou mais difícil, tá? Então, tem vários filmes mostrando que os Estados Unidos acabam, de alguma forma, ajudando a salvar o mundo de alguma forma, tá? Por exemplo, a Missão Impossível. São filmes aí mostrando como que os agentes norte-americanos são importantes. Né? A CIA, o FBI, para mostrar como a grande polícia do mundo é os Estados Unidos. Né? Eles têm problemas, os Estados Unidos têm problemas com os nossos problemas, mas o resto do mundo não consegue ver dessa forma. Acho que os Estados Unidos é um país perfeito. Né? Você vê que assim, eles foram independentes antes que a gente, né? Mas muito antes que a gente, mais de 100 anos antes que a gente. Né? A independência dos escravos foi antes da gente, foi em 1865, né? Eles tiveram o primeiro presidente negro lá, que foi Abraham Lincoln, lá, muito antes que outras nações, né?
E mesmo assim, o problema do racismo nos Estados Unidos não foi resolvido e falo mais, e nunca será resolvido. Tá? Sabe por quê? Porque, na verdade, assim, a América, ou a representatividade do americano, é exatamente o quê? Aquele negócio que eu coloquei para vocês lá, o WASP, ou seja, branco, anglo-saxão, protestante, certo? Sim. Lembram disso? Lembra que eu coloquei para vocês? O WASP lá, né? Então, ó, branco, white, anglo-saxão, protestante, né? Não sei falar o resto em inglês, deixa quieto. Mas Sim. seria o WASP aí, tá? Essa é a sigla deles. Então, essa sigla, ela fala muito alto, né? Então, o americano, ele não é visto como o negro norte-americano, ele é visto como o branco norte-americano. E isso é um problema muito sério. E é latente lá, tá? Os países sulistas ainda tem muitos problemas ainda raciais ainda que não são resolvidos, tá? Mas vamos continuar aqui com o nosso Brasilzão. Tá? Então, conclusão, né? Após o reconhecimento de Portugal, aos poucos, os demais países foram aceitando e reconhecendo a nossa soberania, tá? Para resolver um pouquinho o problema e para ganhar popularidade, Dom Pedro I ele vai outorgar, não esqueçam disso, outorgado o próprio Dom Pedro I, o próprio Dom Pedro I escreveu a Constituição nos moldes, ou seja, no que ele achava que era correto para ele manter a monarquia. Ficou claro isso, gente? Tá? Beleza. Então, ele outorgou, ele não promulgou, ele outorgou. Então, essa fase aí é uma fase que eles falam que fase impopulista. Por quê? Apesar de ele ganhar popularidade, né, a popularidade dele vai ser só de 2 anos. E a parte da impopularidade é porque, a partir da Constituição outorgada, eu tenho um problema. Isso seria tão legal se a gente estivesse na sala de aula, né? Porque, assim, ele cria, dentro da Constituição, um outro poder. Quem sabe qual é o poder? Quem sabe qual é o poder? Peoples? Gente, cadê vocês? Cadê você, Sória? A Sória não falou nada hoje. Hoje a Sória tá devendo. Eu tô aqui, professor. Eu só tô quietinha, professor, mas eu tô prestando atenção em tudo. Vocês ficam tão quietos que eu fico preocupado. Assim, dentro da Constituição, ele criou uma série de conceitos, mas ele criou um poder chamado poder moderador. Olha que interessante. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Eu queria desenhar esse poder aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Sou meio maluco. Deixa eu ver aqui. Aqui tem um esquema aqui de apresentação aqui de tela. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Vou parar. A gente continua de lá, tá? Cadê? Tem um esquema aqui de apresentação aqui que é legal. Ó, voltei para vocês, viu? Estão me vendo aí? Me vem? Sim. Agora sim, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Tem um esquema aqui que põe uma canetinha. Eu queria colocar a canetinha para vocês. Não sei se vai colocar. Mas assim, ó. Era mais ou menos assim, ó. Eu tenho lá os 3 poderes, né? Sória, quais são os 3 poderes mesmo, Sória? Judiciário. Eu não sei. Então legislativo, executivo e judiciário, é isso? Legislativo, quem cria as leis, não é isso? O judiciário é quem julga as leis e, na verdade, o executivo é quem executa as leis. Ok? Ficou claro aí? Aí o que acontece? Para poder governar com mãos de ferro, o que o Dom Pedro coloca dentro da Constituição de 1824? Ele coloca um novo poder chamado poder moderador. Se eu tenho 3 poderes que eles devem funcionar de formas independentes, ou seja, apesar que nessa época, por exemplo, se todos os governadores, todos os deputados, todos os senadores eram indicados pela monarquia, né? Mas ele podia dissolver. Mas para que esse poder ficasse mais ativo, o que ele criou? Um novo poder aqui em cima chamado poder moderador. E esse poder moderador, sabe o que ele fazia? Esse poder, ele conseguia anular qualquer tipo de ação dos outros poderes.
Aí eu pergunto para vocês, ele foi burro nessa? Quem acha que ele foi burro nessa? Vocês acham que ele foi burro nessa, gente? Não, ele só tava garantindo o dele. Garantindo o poder, né? Garantindo se perpetuar no poder a partir de uma Constituição. Agora eu tenho um documento outorgado, tenho um documento chancelado, tudo bonitinho, que diz assim, ó, bom, eu tenho plenos poderes. E aí qualquer ação que o Partido Brasileiro ou o Partido Português tentava fazer, o que ele fazia? Ia lá, eliminava, tá? Então, o poder moderador deu esses plenos poderes ao Dom Pedro aí, tá? Então, é isso. Então, chegamos aí até a Constituição de 24, certo? Primeiro reinado. Depois, então, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou parar aqui, tá bom? E aí, na próxima aula, a gente continua, beleza? Pode ser? Beleza. Beleza? Senão vai dar overdose em todo mundo aí. Vai dar overdose. Alguém quer fazer alguma pergunta? Nossa, a Sofia já saiu. Eita! Olha, menina, eu falei, saiu na hora. Professor, tô muito lerda hoje. Não tô vendo, não. Assim mesmo, mas é a primeira semana, tá? Ó, a aula vai ficar gravada, eu vou parar de gravar exatamente agora, tá? Parar de gravar